determinar o coeficiente de dilatação de um metal, um grupo de estudantes de física utilizou o aparato experimental abaixo. A experiência consiste em... Então, olha só, o que ele vai fazer aqui. A experiência consiste em aquecer água pelo bico de Bunsen até ela evaporar. O vapor atravessa a haste, aquecendo-a e causando um aumento no seu comprimento indicado pelo transferidor. Gente, ó, eu tenho água aqui dentro desse recipiente, estão vendo? Ó? Aqui tem água. Tem água aqui dentro. Aí a pessoa veio aqui, ó, e esquentou a água. Aqui está sendo fornecido calor para a água. Então a água está sendo aquecida por meio dessa quantidade de calor. Gente, se a água está sendo aquecida, vai chegar um momento que a água vai mudar de fase. Vai passar da fase líquida para a fase de vapor. Na hora que a água começa a evaporar, começa a liberar o vapor, esse vapor ó, vai vir por aqui, ó, o vapor vem por aqui e vai passar por essa haste que é de metal. Gente, como o vapor está muito quente, na hora que o vapor passar por essa haste de metal, a haste de metal vai aumentar o seu tamanho, vai dilatar, porque tem vapor passando aqui, ó. O vapor está passando aqui. Então, o vapor esquenta a haste. E a haste vai dilatar, vai aumentar o tamanho da haste. Certo? Então, é isso que ele está falando. Ó. A experiência consiste em aquecer a água, aquece a água, pelo bico de Bunsen, que é isso aqui, até ela evaporar. O vapor, então vai vir vapor por aqui, ó, o vapor vai atravessar a haste, tá vendo aqui? É uma haste de metal, aquecendo a haste e causando um aumento no seu comprimento. Uma haste vai aumentar o seu comprimento na hora que estiver passando o vapor aqui, indicado pelo transferidor. O transferidor vai dizer ó, quanto foi que aumentou o tamanho da haste, certo? E aí, com o experimento, os alunos fizeram um gráfico. Então, com o experimento, os alunos obtiveram o gráfico abaixo, certo? Gente, aí qual foi o gráfico que eles construíram, né? Qual foi o gráfico que eles construíram? Eles construíram um gráfico que é o gráfico do comprimento da haste em função da temperatura. Comprimento da haste em função da temperatura. Aí vejam bem o seguinte, ó, agora tem que ter um conhecimentozinho mais de gráfico, tá? Tem que ter um conhecimento de gráfico aqui, ó. Pessoal, quando a temperatura da haste é 20 graus Celsius, qual é o comprimento da haste? 30. 30 o quê? Centímetros, tá? Então, o comprimento inicial da haste é de 30, desculpa. Ó, o comprimento da haste é de 30 centímetros. Quando a temperatura for quanto? Quando a temperatura for 20 graus Celsius, tá? Então, o comprimento da haste é de 30 centímetros inicialmente, quando a temperatura da haste for de 20 graus Celsius. Só que aí, quando a temperatura da haste for 100 graus Celsius, quando a temperatura da haste for 100 graus Celsius, o comprimento da haste já é 30,072, ou seja, aumentou, né? O comprimento da haste. O comprimento inicial da haste era 30 a 20 graus Celsius, e o comprimento final da haste é de quanto, pessoal? 30,072. Aqui temperatura? A 100 graus Celsius. Certo? Beleza, então ó, a gente já sabe que a haste aumentou seu tamanho, né? A haste aumentou seu tamanho. De 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, a haste aumentou seu tamanho. Em seguida, o professor deu a eles uma tabela com o coeficiente de dilatação linear de 5 metais. Com base nos dados na tabela, os alunos concluíram que o metal que constitui a haste é... Então, gente, o objetivo é determinar qual é o coeficiente de dilatação dessa haste, tá? Essa haste é feita de que material? Então, a gente vai calcular o coeficiente de dilatação da haste e depois vai vir para a tabela e ver qual é o material que é feito essa haste, certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que calcular primeiro o coeficiente de dilatação da haste. Como é que eu vou calcular o coeficiente de dilatação da haste? Pego a equação da dilatação linear. Delta L, de novo, ó, delta L, é o comprimento inicial da haste
vezes o coeficiente de dilatação da haste, que eu não sei qual é, vezes a variação de temperatura sofrida pela haste, certo? Gente, ó, qual foi a dilatação da haste? De cabeça, tá? Fazendo de cabeça aqui, ó. Qual foi a dilatação da haste? Se a haste tinha 30 centímetros, quando a temperatura era 20, e agora tem 30,072, quando a temperatura é 100, então significa que a haste aumentou seu tamanho em quanto? Em 0,072. Ó, se você pegar 30,072 e subtrair de 30 centímetros, que é o comprimento da haste, isso aqui vai dar quanto? 0,072. Isso aqui é o quanto aumentou a haste. Isso é a dilatação da haste. A haste estava com 30 centímetros, agora está com 30,072. Então, o comprimento da haste é 0, a dilatação da haste, 0,072. Certo? Então, gente, ó, isso aqui, o ΔL, tá apertando na minha aula, né? 2 minutinhos. Ó, gente, ó, 0,072. Dilatação da haste. Entendido? Que deu 0,072. Pega o comprimento final, subtrai do comprimento inicial, você encontra a dilatação da haste, tá? A dilatação da haste é simplesmente pegar o comprimento final, subtrair do comprimento inicial, você acha a dilatação da haste. Gente, qual era o comprimento inicial da haste? 30. 30. O alfa da haste, o coeficiente, não sei. E qual foi a variação de temperatura que a haste sofreu? Ora, a haste estava com 20 graus Celsius e foi para 100. Ó, de 20 para 100. Então, variou quanto? Variou 80. Então, aqui variou 80. Então, pessoal, eu vou deixar esse número aqui em notação científica, tá? Vai ficar como? Vai ficar 7,2. Andei com a vírgula para a direita. Duas casas. Então, vai ficar 10 a menos 2. Igual a... E desse lado de cá vai ficar o quê? Ó? Desse lado de cá vai ficar 8. 8 vezes 3 é 24. Temos dois zeros aqui, ó. Vezes alfa. Vamos deixar 2.400 em notação científica. Então, vai ficar... 2.400 em notação científica fica como, pessoal? Fica 2,4 vezes 10 elevado a 3 vezes alfa, certo? Ó, eu deixei 2.400, que é o produto de 80 vezes 30, eu deixei 2.400 em notação científica. É 2,4 vezes 10 a terceira. Agora isola o valor do alfa, né? Isola o valor do alfa aí. Vai ficar, então, 7,2 vezes 10 a menos 2. Gente, ó, esse número não está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai passar dividindo aqui, ó, 2,4 vezes 10 elevado a 3. Pessoal, quanto é que vai dar isso aqui, ó? 7,2 por 2,4 dá 3, certo? Dá 3. Divisão de potência, de mesma base, ó. Conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes. Menos 2, menos 3. Gente, menos 2, menos 3 vai dar menos 5. Ó. 3 vezes 10 a menos 5. Então, o coeficiente de dilatação da haste é 3 vezes 10 a menos 5. Ou seja, essa haste é feita de quê? Essa haste é de chumbo. Ó. É de chumbo. Era isso que a gente quis saber. Ó. O coeficiente do chumbo é 3 vezes 10 a menos 5. Então, nossa resposta é 3 vezes 10 a menos 5. Letra D. Certo?